Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs, de volta a 30 minutos com a palavra. Nossa narrativa das viagens de Paulo continua. Nós estamos no capítulo 19, versículo 21. Leiamos. Antes oremos, por favor. Senhor, rogamos agora a tua bênção sobre nós. A bênção que vem do teu poderoso Espírito. A bênção da presença dele em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ler e compreender melhor a tua palavra. Nós rogamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 21 de 19. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia, depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Ele quer ir a Roma há muito tempo, a capital do império. Ele propõe não ir direto para Jerusalém, mas dar uma volta pelo norte da região da Grécia, descer até Atenas e Corinto, e daí então partir. Só que nós veremos que ele vai voltar através do próprio Éfeso, onde ele está agora. E enviando a Macedônia 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. A Ásia é a província, centro da atual Turquia, a grande província, e Éfeso é a capital dessa província. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O caminho era um dos nomes dado ao cristianismo. E é um caminho. Afinal de contas, o nosso mestre, o fundador deste caminho, disse, eu sou a verdade, a vida, o caminho e a vida. E aqui está o nome dado. Por que houve? Versículo 24. Aqui vem uma longa narrativa. Porque certo ourives, chamado Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse, senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Puxa vida, que melhor descrição de idolatria que você pode ver. Eles criam que esses são deuses. Não um Deus sobrenatural, mas imbuídos de algum poder sobrenatural. Esse homem fazia espécie de nichos oratórios com a imagem da famosa deusa Diana dos Efésios. Ela era adorada ali porque havia naquele templo um meteorito que caiu do céu, claro, eles só caem do céu, mas um meteorito que caiu e era reverenciado como se fosse uma mensagem dos deuses. E a deusa Diana de Efésios era uma estátua enorme dentro de um templo enorme. E aqui eles estão dizendo que Paulo está ensinando para eles que esses deuses não são, mas deuses não são feitos por mãos humanas. Paulo tinha dito a mesma coisa quando ele falava com os gregos no Areópago em Atenas, que Deus que fez tudo não pode ser feito por mãos humanas. Versículo 27, e Demétrio continua, o líder da contenda. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, a profissão deles. Tocou no bolso, tocou neles. Mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Era uma deusa famosa, famosíssima. Ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo, grande é Diana dos Efésios.
Megalei, grande, é Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Paulo não entra nessa não. Paulo, a coisa está feia. Não entre não. Também alguns dos asiarcas, líderes da Ásia, sendo amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse ir ao teatro. O teatro de Éfeso era grande, enorme, um anfiteatro cheio, enorme. 32. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham ajuntado. Tipicamente, um tumulto, uma multidão. Há uma causa latente, mas também há gente que não sabe nem por que estavam lá. 33. Então tiraram dentre a turba Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Esse aqui é um líder judeu. Mas, quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. Megalei, Diana. Megalei. Quase 2 horas. Uma palavra de ordem para um tumulto. Dentro de um anfiteatro, onde a acústica é maravilhosa, o barulho deve ter sido imenso. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turma, escrivão significa alguém que é líder na colônia, varões efésios, ele disse, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é guardada do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter, a imagem que caiu, meteorito. Ora, visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemadores da nossa deusa. Olha só, os 2 que eles trouxeram nunca blasfemaram contra a deusa. Todavia, 38, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Vocês querem fazer contenda? Vai na justiça. 39, ele continua, e se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia. Esta assembleia aqui, está dizendo ele, não é legítima. 40, pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. Sabedoria é conhecida pelos seus filhos. Eis um homem que levantou e acalmou toda a multidão. E ele disse uma coisa importante. Tomem cuidado, senão vão achar que nós estamos levantando contra as autoridades. Isto chama-se sedição. Querem fazer uma espécie de golpe. Se nós não tomarmos cuidado, ele dizia, seremos acusados de sedição. E sedição não podemos ter. 41, termina o capítulo, e tendo dito isto, despediu a assembleia. Oba! Chegamos ao maravilhoso capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Éfeso, onde ele ficou por muito tempo, cidade importantíssima. Eu tenho admirado os vídeos das ruínas de Éfeso. Era uma cidade extremamente importante, muito grande. Um dia eu gostaria de visitar Éfeso e andar por onde Paulo andou e ter algum vislumbre daquilo que ele percebia. 2. Continua a narrativa de Paulo. E havendo andado por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, veio à Grécia,
voltou agora para a Grécia. Depois de passar ali 3 meses, visto terem os judeus armado uma cilada contra ele quando ia embarcar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Ele estava lá na Grécia e viu que houve uma armação, uma cilada. Ele voltou para a Macedônia, ao norte. Acompanhou Sópater de Bereia, uma das cidades da Macedônia, filho de Pirro, bem como os de Tessalônica, Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Títico e Trófimo. Estão mencionados por nome. Eu gosto disso. O relato que o Novo Testamento nos dá são de pessoas vivas naquela época, crentes em Cristo Jesus, companheiros de Paulo. E 5. Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Troade. Troade é o lugar onde ele teve aquela visão, na segunda viagem missionária, a visão do jovem macedônio, venha para a Macedônia para nos ajudar. E ele mandou eles na frente para ir em Troade. Onde é que ele vai agora? E nós, está ouvindo a primeira pessoa do plural? Lucas está na história. E nós, depois dos dias dos pães ázimos, sabemos mais ou menos a estação do ano, navegamos de Filipos. Ele tinha passado em Filipos. E em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde nos detivemos 7 dias. Por que detivemos 7 dias? Com os irmãos de lá. Onde Paulo ia, havia crentes em Cristo, muitas vezes convertidos sob o ministério dele. 7. No primeiro dia da semana, domingo, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até meia-noite. Este versículo nos dá a ideia firme de que o primeiro dia da semana é o dia reverenciado pelos cristãos. Não o último dia da semana, como os judeus, mas o primeiro dia da semana. Infelizmente, muitos de nós pensamos que o fim de semana inclui domingo. Não inclui, não. O fim de semana é sexta-feira à noite e sábado. Domingo é o primeiro dia da semana, porque o versículo diz com clareza: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. Gente, partir o pão aqui não é tomar uma simples refeição, mas é o partir do pão, é celebrar a ceia do Senhor, do jeito que eles celebravam. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até meia-noite. Paulo gosta de conversar e tem o que dizer, graças a Deus. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Não vai pensar luz elétrica, é claro. Lâmpadas, provavelmente fumegantes, provavelmente esquentando o ambiente. E certo jovem, por nome Títico, não esqueça desse nome. E certo jovem por nome Títico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Os parentes de Títico ainda existem entre nós. É comum encontrar numa igreja, quando o pregador está pregando muito, que alguns são tomados pelo sono. Ainda bem que não estão no 3º andar, estão sentados em bancos, é claro. Mas é uma cena tão normal, tão humana, tão viva, e esse pobre Títico caiu do 3º andar. Mas, Joe, havia prédios dessa altura? E
Os romanos sabiam usar concreto, faziam prédios até de 5 andares ou mais. Então eles estão nesse cenáculo lá em cima. Começou, sei lá, ao meio-dia e foi até a meia-noite ou mais. Foi levantado morto. 10. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu, e tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram muitos consolados. O pão foi partido, sabe quando? Depois do sermão. Depois do sermão, está claro. Nós, porém, novamente Lucas está no meio, tomando a dianteira e embarcando, navegamos para Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque ele, havendo de ir por terra, assim o ordenara. E logo que nos alcançou em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Está descendo a costa do Adriático, na região da Turquia. E navegando dali, chegamos no dia imediato defronte de Quios. São ilhas que existem até hoje com esse nome. No outro dia, aportamos a Samos. E tendo-nos demorado em Trogilio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Mileto é o porto da cidade de Éfeso. Fica distante uns 30, 40 quilômetros. Porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso para não se demorar na Ásia. Ele estava preocupado porque a perseguição na Ásia era muito grande, pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. Do dia dos pães ázimos até Pentecostes são 50 dias. E o relógio, como se fosse, o calendário está correndo. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E tendo ele chegado, disse-lhes... Agora vem um dos mais belos discursos de Paulo. E é um discurso que atinge a nós diretamente. Vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como é que ele serviu? Serviu ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com provações. Não é fácil ser um ministro do Evangelho, como não é fácil ser um cristão. 20. Como não me esquivei, ele disse, estão lembrados, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Temos a ideia de que publicamente ele ensinava bem. Agora, de casa em casa, que coisa linda, né? Ontem, à tarde e à noite, eu e a minha esposa estávamos na reunião da SAF, numa plenária. Uma reunião muito bonita. De casa em casa, os cristãos reúnem e ensinam a palavra e louvam a Deus. Paulo continua, eu testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Esse é o cerne da mensagem cristã. Arrependei-vos e tenham fé, confiem no Senhor Jesus Cristo. Continua sendo a essência do Evangelho. Arrepender-se e voltar ao nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura de hoje em Marcos, muito bonita. Primeiro capítulo, Jesus disse, o reino de Deus está próximo. Portanto, que arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante. Nenhum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, você vai encontrar uma frase, entregue o seu coração a Jesus. Nem você vai encontrar, aceite o Senhor Jesus. A preponderância da mensagem do Evangelho é arrepender, virar a sua vida em direção a Deus,
dar uns 180 graus da direção que você está indo e voltar para Deus, e ter percepção que você é pecador, e confiar e crer na boa notícia que Jesus Cristo é Senhor e que Ele salva e perdoa pecados. 22. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Constrangido no meu espírito. O Espírito Santo está impulsionando Paulo para ir a Jerusalém. Ele não sabe o que vai acontecer. 23. Senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Agora, como é que o Espírito Santo testificou com ele de cidade em cidade? De cidade em cidade, em cada lugar onde havia cristãos que ele reunia, o Espírito Santo falava através de um profeta. Claro. É isto que está acontecendo. Em cada cidade havia profetas. E o profeta era utilizado pelo Espírito Santo para dizer a Paulo palavras contundentes, avisando que o quê? Esperam prisões e tribulações. 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Puxa vida, que frase mais linda. Olha aqui. A minha vida não é preciosa, ele está dizendo. Ela não é preciosa e também contanto que complete, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo é consciente do ministério que recebeu. E ele vai dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Qual é o testemunho que ele dá? Olha o que aconteceu comigo. Eu que era o pior dos pecadores, eu que era o perseguidor da igreja, que consenti na morte de Estevão e muitos outros, eu que persegui a igreja, fui salvo por este mesmo Jesus que eu perseguia. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Deus graciosamente procura os seus. 25. E eis agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Que notícia triste. Eu estava meditando ontem. A minha amada Igreja Presbiteriana de Arraial do Cabo, a partir do dia 22, dia 20, por aí, vai celebrar 20 anos de organização. Aquela pequena, grande igreja, cheia de amor. Eu tenho muita vontade de voltar e ver os irmãos. E eu posso fazer isso. Com a graça de Deus, com a permissão dele, eu poderia voltar e ver todo mundo. Despedir novamente dele seria uma tristeza muito grande, porque eu os amo muito. Mas eu posso. E agora Paulo está dizendo aos líderes, os presbíteros, os anciãos de Éfeso, eu nunca mais verei, e vocês nunca mais verão o meu rosto. 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Isso é forte. Estar limpo do sangue de alguém significa eu anunciei o caminho da verdade. Se alguém não entrar nesse caminho, se apostatar, se voltar atrás, a culpa não é minha. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei, 27, de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo está dizendo que ele não deixou de falar tudo que é necessário, que Deus queria que o povo soubesse. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, presbíteros. Cuidai de vós mesmos. Todo oficial da igreja tem que cuidar primeiro de si.
Todo líder da igreja tem que cuidar de si. Todo pastor da igreja tem que primeiro cuidar de si. E depois cuidar do rebanho. E quem colocou como bispos, como presbíteros, como os líderes, foi o próprio Espírito Santo que o colocou sobre esse rebanho. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Apacentar, trabalho de pastor, trabalho de líder, trabalho de designado por Deus. E olha que coisa preciosa, a igreja de Deus foi comprada com o próprio sangue de Jesus Cristo. Não esqueça. 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E assim foi. As fontes de tradição antiga e até de escrita antiga mostram que de Éfeso saiu muita heresia. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos para si. Haverá divisão. Entre alguns dos líderes haverá um grupo que vai formar uma panelinha e trazer gente para o seu lado. Portanto, vigiai. Lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 3 anos em Éfeso. O mais longo período de ministério que nós temos recordado de Paulo. Temos 1 ano e meio em Corinto, mas aqui 3 anos em Éfeso. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça. Estou entregando vocês a Deus. Eu sempre achei interessante como Paulo ia para um lugar, ficava algumas semanas e deixava a igreja pronta e ia embora. Como alguém disse, deixava eles à mercê do Espírito Santo. Sob a liderança do Espírito Santo. Era concreto na vida de Paulo que o Espírito Santo agia na vida dos convertidos. Isso é verdade. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Vocês vão estar nas mãos de Deus. O Espírito Santo estará operando no meio de vocês. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Não foi por finanças que eu estive aí. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos deixei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Aqui nós temos um rapax legomeno, que é palavra desse tamanho, para dizer um lugar que só aparece aqui esta frase. Ele disse que Jesus disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Não está em nenhum dos evangelhos. Interessante, né? A tradição é tão forte que Paulo sabia esta palavra de Jesus. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijava-no, entristecendo-se, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Uma cena emocionante, e com razão. Paulo agora vai para Jerusalém, e daí ele finalmente, por longos caminhos, mais 8 capítulos, nós vamos encontrar Paulo chegando a Roma através de muitas tribulações, de muitas provações e de muitas lágrimas. O Senhor esteja conosco.